Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. Galera, mais um videozinho pra vocês, tem bastante coisa pra gente falar, apresentação do Vitinho, a situação que se encontra o nosso ataque, a bruxa correndo solta pelo Parque São Jorge, pelo CT Joaquim Grava, meu Deus do céu, cara. Corinthians e Paz não caminham do mesmo jeito, saíram também as datas definidas aí pra Copa do Brasil, para as partidas de quartas de final, então tem bastante coisa pra falar pra vocês. E cara, eu queria começar o vídeo de hoje trazendo uma informação para vocês que eu não sei nem como descrever para vocês. A partir de agora, o canal Eu Sou Timão, o Thiagão, que vocês estão aqui todo dia acompanhando, é parceiro do veículo de comunicação Identidade Corintiana. Estaremos juntos com o pessoal do IDC nas lives de pré-jogo, nas lives de pós-jogo. Vamos participar da resenha, vamos fazer um programa aos domingos à noite também, junto com a galera do IDC. Eu estarei apresentando o pré e pós-jogo juntamente com eles. E, cara, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer minha família e agradecer a vocês, cara. Vocês não têm noção o tanto que eu tô feliz em relação a isso. Apesar do nosso Corinthians estar numa draga danada, situação complicada, mas é uma realização, assim, pra mim, muito marcante na minha vida. Eu só tenho que agradecer por vocês acreditarem no meu trabalho, por vocês deixarem cada like, cada comentário, cada visualização. Mano, tudo isso conta. E se não fosse vocês, nada disso, essa porta não teria se abrido. E eu só tenho que agradecer, cara. De verdade. Obrigado de coração. Todos os espectadores fiéis aqui do canal Sou Timão. Então agora a gente vai estar junto, cada vez mais forte, junto com os nossos amigos do Identidade Corintiana. Beleza? Bom, rapaziada, vamos falar um pouco aí de Coringão, pois o Vitinho foi apresentado hoje, né? Eu quero trazer aqui pra vocês, eita, que os cachorros estão meio loucos aqui na porta de casa. Vitinho foi apresentado, rapaziada. Vamos lá pra tela do meu PC que eu quero trazer pra vocês. Porque, mano, o Vitinho, ele chega no momento de extrema necessidade do Corinthians. Extrema, extrema. Primeiro, o Vitinho pode ser o único reforço do Corinthians. O único. Porque o Corinthians, vocês não podem se esquecer, que tomou o transfer ban em relação ao Félix Torres. E ainda não encontrou uma situação para poder regularizar isso. Então o Vitinho vem, sendo esse atacante, muitas vezes joga mais pelo lado do campo e tal, um pouco mais recuado, mas é a única esperança que a gente tem. Porque o Vitinho hoje é o que a gente vai ter em relação ao nosso ataque. Vamos acompanhar aqui rapidinho que o Vitinho foi apresentado, né, no CT Joaquim Grava, usando a camisa 29. Vamos ver se tem algum trecho que o Vitinho fala aqui. Na verdade, os caras não separaram o trecho. Ah, não, tem aqui, ó. Venho de 2 meses sem jogar. Estou em um período de adaptação ainda. Estou fazendo todos os esforços para estar apto a jogar o quanto antes. Isso a gente vai conversando no dia a dia. Eu também tenho feito alguns complementares para acelerar esse processo. Não tenho uma data exata de estreia, mas estou ansioso para poder estrear pelo Corinthians, disse o Vitinho na apresentação. Matéria completa no pessoal do meu timão. E cara, por que eu falo pra vocês que o Vitinho hoje é uma necessidade extrema do Corinthians? Vitinho, entenda uma coisa, você não vai ter tempo pra adaptação não, meu parceiro. A gente não tem atacante, cara. Como que o Corinthians vai resolver a sua situação de ataque sem Memphis Depay e agora sem o Yuri Alberto? Vou trazer a matéria pra vocês. E os nossos reservas simplesmente não conseguem corresponder a absolutamente nada. O que vai ser desse Corinthians, rapaziada? O que vai ser desse time do Corinthians, cara? Para vocês terem uma noção, os nossos reservas, eu vou citar o caso do Thales Magno e do Romero. Ambos jogaram cerca de 90% dos 19 jogos do Brasileirão entre titulares e reservas. E eu acho que eles estão numa média dos 19 jogos, eles terem jogado entre 9 e 10 jogos como titulares.
Sabe o número do Thales Magno nesses 19 jogos? 1 gol e 1 assistência. Sabe os números do Romero nesses 19 jogos? 1 assistência. O que a gente vai esperar desse ataque? O que a gente pode projetar em relação a qualquer coisa do ataque do Corinthians nessa situação? Então o Vitinho, ele já vai vir com essa carga sobre ele de ser esse cara que resolve. Mas a gente vai discutir isso, se ele vai conseguir corresponder isso ou não, depois. Porque seria muita injustiça tacar pedra no garoto, achando que ele é muito... Eu vejo a fiel histeria, né? A fiel histeria na internet. Não, ele é muito preguiçoso, ele já tá cansado. Calma, cara. O cara nem jogou. E esses mesmos que criticam antes do cara entrar em campo e ver se realmente vai fazer alguma coisa, são os mesmos que passam a mãozinha na cabeça dele se ele jogar bem, se ele fazer os gols, se ele cumprir o seu papel. É impressionante isso, cara. Vamos esperar o cara estrear. E sim, eu concordo, ele tem que estrear. Não tem, Vitinho, desculpa, irmão. Não vai ter esse tempo hábil para adaptação. Eu sei que o Dorival vai fazer um trabalho diferenciado, vendo se caso você precisa de ritmo de jogo. Mas sábado você tem que estar no campo, irmão. Não importa se você for entrar no segundo tempo, você tem que jogar. Você vai ter que jogar. Porque a gente não tem ataque. A gente não tem ataque. A nossa esperança de ataque, que era o Yuri Alberto, vai ficar de 4 a 6 semanas fora. Olha que loucura, cara. Se a gente já tem um elenco que é extremamente limitado, que é um elenco que a gente pode considerar que tem 11 jogadores titulares que possam bater de frente com os outros times. A partir do momento, saiu o Carrilho, saiu o Depay, o time já despenca. Agora o nosso centroavante também sai. Independente, depois dele ter voltado da lesão, dele estar numa fase ruim. Porque está, eu concordo com vocês. Mas, ao mesmo tempo, é um pilar do nosso time. Vamos falar dos pilares do nosso time hoje? 5. Hugo Souza, Rodrigo Garro, André Carrilho, Memphis Depay e Yuri Alberto. Dos 5, vamos contar com Hugo Souza e Rodrigo Garro. Corinthians perde muito com as ausências do Yuri, do Memphis e do Carrilho. Mas muito. Só que o Campeonato Brasileiro, ele não perdoa. Ele não tem tempo para espera. Então, vocês jogadores que vão representar a torcida do Corinthians, coloca o coração na ponta da chuteira e vamos ganhar essa porra na raça. Vamos ganhar essa porra na vontade. Resultado é consequência, mas o torcedor, ele merece ver o time jogando com vontade. Ele merece ver um time que não está acomodado dentro do campo, igual foi a vergonha contra o Juventude. E vocês vão ter que fazer isso dobrado agora. Porque os pilares do time não estão. E isso vai se estender por jogos. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Na manhã da quarta-feira, o Corinthians informou que o atacante foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal. O jogador será desfalque do timão por algumas semanas e pode perder os duelos das quartas de final da Copa do Brasil. Abre aspas. Estamos falando de uma lesão relevante comum, tanto em atletas quanto em pessoas comuns. Ela acontece na região da virilha e pode impactar diretamente na performance, pois causa dor e limita os movimentos. Iniciou o médico em entrevista ao pessoal do meu timão. Uma definição simples é quando uma parte do intestino, o tecido abdominal, ele escapa por um ponto fraco do tendão da parede abdominal na região da virilha. Pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Em atletas, o esforço repetitivo, mudanças bruscas de direção aumentam a pressão abdominal durante treinos e jogos, podem acelerar o aparecimento e o futebol exige uma explosão muscular, pois giros rápidos e chutes muito potentes, o que muitas vezes sobrecarrega a região da virilha. A previsão do Yuri voltar, rapaziada, é de 4 a 6 semanas. O Memphis, ó, para vocês entenderem como que tá a nossa situação. O Memphis Depay pode aparecer na partida de volta do Atlético Paranaense. Só que ainda é dúvida. O Carrilho, somente o ano que vem. E o Yuri Alberto pode aparecer só depois desses 2 jogos.
E é provável que apareça só depois. Vamos ver a recuperação. Então, cara, é uma situação extremamente complicada, extremamente preocupante e que a gente vai precisar de todos os parâmetros possíveis, principalmente da força de vontade do jogador. Aproveitando que a gente tá falando em datas aqui, rapaziada, eu quero trazer para vocês em relação a datas dos próximos jogos, né, do Corinthians, porque foi definida as datas da Copa do Brasil e também algumas datas do Brasileiro. Dia 16, que é agora sábado, 9 da noite, Bahia e Corinthians, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 24, o Corinthians vai ter uma semana tranquilo, sem jogos, porque semana que vem são disputas sul-americanas, né? Então o Corinthians vai enfrentar o Vasco no próximo domingo em São Januário, às 4 da tarde. Depois, no dia 27, que daí já é na quarta-feira, 9h30 da noite, o Corinthians viaja para Curitiba para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense pela partida de ida da Copa do Brasil. No dia 31, o Corinthians retornando para São Paulo, enfrenta a equipe do Palmeiras domingo, 6h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. E no dia 11, aí o Corinthians já vai ter mais um período sem jogos, eu acho que vai dar uma semaninha de novo, vai enfrentar na quinta-feira, 9h30 da noite, a equipe do Atlético Paranaense pelo jogo de volta na Copa do Brasil. A partir daí, os jogos contra Fluminense, Sport, Flamengo, Internacional ainda estão com datas indefinidas. Mas sim, a gente tá desesperado, velho. Olha tudo que tá acontecendo, cara. Olha tudo que tá acontecendo e ainda por cima os nossos jogadores passando por isso. Se o nosso elenco já é limitado, imagina sem poder contar com os caras. Rapaziada, desesperador é o adjetivo utilizado, porque é desesperador, tá ligado? Muito, muito mesmo. Pra fechar, eu quero trazer aqui que o Corinthians vai organizar, né, uma nova eleição para escolher o vice do Conselho Deliberativo. A gente está falando bastante aí ultimamente sobre política, né? Porque o senhor Roberson de Medeiros, ele acabou saindo do cargo de vice. E o Romeu Thomaz Júnior já está articulando isso. A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo é um dos órgãos internos mais relevantes do clube. Dunga assumiu sua presidência em fevereiro de 24, ao ser eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo, acumulando a função conforme prevê o artigo 87 do Estatuto. Entre abril e maio, o dirigente já havia se afastado do cargo por 2 vezes, alegando motivos de saúde. Agora deixou a função de forma definitiva também para cuidar da vida pessoal, como informou o pessoal da Central do Timão. Apesar da renúncia e da futura eleição, o processo interno que apura gastos no cartão corporativo nas gestões de Andrés e Duílio seguirá normalmente. Eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso? Os caras estão deixando o cargo. Os caras estão renunciando o cargo. Será que é por causa do cartão? Corinthians, né, irmão? Corinthians. Se você chegou até aqui, peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Nessa quinta-feira, vou dar uma participada lá na live do IDC. Já vamos estrear com o pé direito, se Deus quiser, juntamente com o Henrique Manf, com o Rodrigo Lance. Conto com a presença de todos vocês lá no chat, falar que é do canal Eu Sou Timão. Vamos combinar assim? Fechou? Tamo junto, rapaziada. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?